Está começando mais um vídeo do canal Vida de Reino. Vamos aprender sobre a palavra hoje. Hoje eu quero iniciar um tema com vocês que é muito importante sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Cara, esse tema é um tema maravilhoso que eu amo e tenho estudado bastante sobre isso também. Quero compartilhar um pouco mais com vocês sobre a batalha espiritual em Cristo. O que é batalhar espiritualmente em Jesus, estando em Cristo. Tá? Se inscreve, pega o link desse vídeo, cara, compartilha com um irmão, com uma irmã, com alguém que você sabe que precisa ouvir, conhecer da palavra, conhecer sobre Cristo, que quer se desenvolver nisso, quer saber mais sobre Jesus, quer conhecer mais a pessoa de Jesus. A gente vai ler aqui Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, versículo 14, e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O que isso aqui é importante? Aqui ele está falando claramente dos poderes, dos principados, das autoridades. A gente precisa entender. Quando Jesus ele morre na cruz, ele está simplesmente pisando em Satanás, em todos os demônios, em toda a força maligna, e falando assim, vocês não têm mais poder e nem mais autoridade. Não, Pedrão, mas Satanás está aqui acabando a minha vida. Na verdade, Satanás ele morre de medo daqueles que entendem a sua identidade. Guarda essa frase no seu coração. Satanás e os demônios morrem de medo daqueles que sabem sua identidade em Jesus. Se você sabe a sua identidade em Cristo, cara, o diabo está se tremendo em você. Jesus ele chegou nos discípulos e falou assim, eu vos dei autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões. Nada vai fazer mal a você, nada vai causar dano. Cara, se você entender que você não é mais um discípulo, eu sou discípulo. Cara, você é mais do que discípulo, tá? Você é filho. Filho, cara. Imagina se o discípulo tem autoridade, imagina filho. Você é filho, cara. Se alegra porque você é filho. Então, você precisa entender uma coisa, a autoridade que você tem em Cristo é algo grandioso. Jesus já venceu todo espírito maligno, toda doença, todo espírito de enfermidade, todo demônio, tudo já foi vencido na cruz. Jesus pisou. A obra de Jesus ela é tão poderosa que ela é um atestado assim, eu já venci. Só que muitos de nós, quando não sabemos a nossa identidade, não sabemos que temos autoridade, nós damos legalidade ao diabo, o qual ele não tem essa legalidade. E é aí que está que a gente entra em problemas e cada vez mais problemas. Porque o ponto é o seguinte, a Bíblia está falando aqui, Jesus removeu pregando na cruz e despojando os poderes e a autoridade, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Eu lembro uma época, eu quero compartilhar esse vídeo como uns testemunhos a vocês também. Eu lembro uma época que eu acordava todas as noites, que eu sonhava com aranha, cara. Todas as noites. Se você sonha com isso, se você já passou, tem sonhos, pesadelos, comenta aí também para eu saber, vai que eu consigo te ajudar em alguma coisa. Mas eu tinha muito sonho com aranha. E eu acordava assustado, pulando, saindo, correndo do meu quarto, porque realmente eu tinha muito medo, cara. Eu acordava muito assustado. E era engraçado, porque era sempre em alguns momentos específicos aqueles sonhos apareciam. Depois eu fui entender, fui começar a estudar mundo espiritual, eu entendi determinadas coisas. E chegou uma época da minha vida que eu comecei a meditar nessa passagem. E foi aonde eu pude experimentar vitória sobre os ataques malignos que eu vinha recebendo. Que é nessa passagem que diz que ele despojou, Jesus fez de Satanás, fez das acusações, fez dos espíritos malignos um espetáculo público. Eu estava estudando um pouco sobre isso antes de fazer esse vídeo e uma das coisas que eu aprendi, essa expressão espetáculo público era referente ao quê? Era referente a, existia naquela época ou até um pouco antes, tinha uma guerra, tal nação venceu outra nação, o que eles fariam? O que eles faziam? Eles pegavam o rei daquela nação e levavam esse rei daquela nação, todo excomungado, todo machucado, todo lanhado, todo humilhado, para a nação a qual tinha vencido e fazia um espetáculo público para todo mundo ver o rei da outra nação sofrendo. E aí eu quero que você pegue isso que eu estou te falando e compreenda uma coisa. Jesus fez isso. Jesus pegou o diabo e humilhou ele a nada. Em Hebreus, se eu não me engano, fala disso também. Que Jesus já esmagou Satanás. Então o ponto é, a batalha espiritual, ela
não é você colocar Satanás do lado de Deus e falar, cara, o diabo está lutando contra Deus, então socorro. A batalha espiritual não é isso, família. Sabe o que a gente tem que entender? O que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Cara, olha que passagem maravilhosa. Vocês morreram, agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pensa comigo, tá? Isso aqui é um controle, digamos que isso aqui é você. A Bíblia está falando que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso? Você está aqui, então você está com Cristo, está escondido com Cristo em Deus. Tem lugar mais precioso, mais poderoso e mais seguro que este local? Você acha que Satanás tem o poder de te afetar, você aqui com Cristo dentro de Deus? Pô, Pedrão, já mudou minha cabeça. Eu vou além. Eu quero, todas essas passagens que eu estou falando, pelo amor de Deus, tudo que eu falo, o meu maior desejo é que você pegue e estude. Então pega, vê cada uma das passagens, não lê só a passagem separada, lê o contexto inteiro para você entender mais a fundo o que eu estou te falando. Agora vai mais além, você vai ler em Efésios capítulo 2, versículo 6, o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É como se você está sentado em Cristo, aqui nas regiões celestiais. Satanás está aqui. Satanás é esse copo, ele está aqui. Você acha que Satanás, que está aqui, tem a capacidade de te afetar, que está aqui em Cristo Jesus? Não tem como, cara. Muda a sua cabeça com relação à sua autoridade acerca de batalha espiritual. Muda a sua cabeça acerca disso. Muda a sua mentalidade sobre essas questões, cara. Está na hora de você entender a sua identidade em Cristo. Está na hora de você entender que você é amado, que você é escolhido, que você está seguro em Jesus e que diabo, demônio nenhum pode te afetar. Coragem, cara. Ousadia. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa, cara, eu avancei. Um vídeo meu está crescendo. O Satanás está querendo me pegar. Cara, entenda, você está seguro em Cristo. Satanás não tem mais autoridade de pegar você. Ouse pisar nele. Ouse pisar nele. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, testemunho. Eu não sou um cara, você nunca vai me ver falando isso, eu sonhei, então isso aqui é a verdade. Não, eu estou contando um testemunho que eu tive, você interpreta como quiser e resolve acreditar em mim ou não, isso é um problema seu. Mas o ponto é, eu estava numa época, foi em 2025, acho que janeiro ou fevereiro do ano passado, e eu estava estudando sobre a autoridade do crente. E eu entendi verdadeiramente quem nós somos perante Satanás e perante o diabo. Que ele tem medo de nós. Aí beleza. Eu orando, eu agradecendo, eu louvando a Deus, eu fui dormir. E eu tenho muito sonho, cara. Deus fala muito comigo em sonho. Sabe o que eu sonhei? No sonho, eu primeiro estava fugindo, morrendo de medo no sonho. Fugindo, morrendo de medo, porque estava vindo um homem com uma faca atrás de mim, um homem armado querendo me pegar. E aí no sonho, a chave virou porque eu comecei a orar em línguas no sonho, muito forte, e eu comecei a perseguir essa pessoa. E essa pessoa eu comecei a perseguir, eu orando em línguas, eu comecei a perseguir. E chegou uma hora que eu coloquei essa pessoa numa grade assim, e essa pessoa estava encurralada. Eu olhava para ela e ela se tremia. E não era uma pessoa, era o próprio diabo, cara. Pedrão, como que você vai explicar isso? Por isso que eu estou te falando, você não tem que olhar para o meu sonho e falar que é uma verdade. Eu estou falando isso para você para te ensinar a sua autoridade que você tem em Deus. E eu olhava para o diabo, ele era meio com uma pele de urso, não era bem uma pessoa, muito estranho o sonho que eu tive. Mas eu olhava para ele, ele se tremia. E eu olhava e eu falava, você sabe para onde você vai, você não tem autoridade com relação à minha vida. Eu ordeno que você bata em retirada, você sabe para onde você vai. E ele se tremia, morria de medo. E aí eu acordei, eu falei assim, cara, esse aqui é um dos sonhos mais fortes que eu já tive. Virou uma chave porque eu realmente entendi quem eu sou em Cristo. Quem o diabo ele é. Eu falei, caramba, mano. A religião, a religiosidade, ela sempre quer pintar o diabo como o seu maior inimigo, o inimigo de Deus. Ah, o diabo ele vai te pegar, cuidado, devorador. Cara, o devorador já foi vencido em Cristo. Você precisa começar a olhar para o diabo e falar assim, você é tão derrotado, cara. Você é tão derrotado. Você é tão derrotado, mas tão derrotado, mas tão derrotado. Eu preciso que você comece a compreender a sua autoridade que você tem em Cristo. Para que quando algum
espírito maldito for atormentar você, você olha e você fala assim: bata em retirada imediatamente. Você não tem autoridade contra a minha vida. Esse aqui é um vídeo sobre batalha espiritual. Tem muita coisa pra gente falar, não posso falar tudo mais profundo sobre essa só nesse vídeo. Mas deixa o seu like, diz se você gosta desse tipo de vídeo. Comenta aí também o que você acha sobre isso. Né? Se você concorda, o que você acha, se você já passou por uma experiência sobre isso. Se inscreva. Vamos aprender a triunfar sobre os espíritos malignos. Vamos aprender a andar em autoridade para experimentar a vida que Deus tem pra gente. Uma vida rendida aos pés de Jesus. Se inscreva. Tamo junto. Obrigado por ter assistido até aqui.